Lucas, capítulo 15, versículo 18, somente uma frase. Somente uma frase. Vocês abriram a Bíblia? Amém? Diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Só essa frase. Levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Queridos irmãos, esse texto já foi usado várias vezes por nós. Desde esses 3 anos e alguns meses que temos de igreja, nós usamos esse texto aí, pelo menos eu usei esse texto 4 vezes. É a 5ª vez que eu vou falar sobre esse texto todo, né? Sobre o capítulo todo vamos usar pela 5ª vez. Se eu somar aí mais as vezes que o pastor Daniel ministrou, ele ministrou algumas vezes também sobre o texto, e algumas vezes que eu já preguei fora da Nova Esperança. O texto é muito recorrente no meu ministério, e vocês já devem ter ouvido várias mensagens sobre a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. É interessante dizer, em primeiro lugar, que essas 3 parábolas juntas, elas mostram que quando alguém tem um conjunto ou um todo, ele não quer perder nenhuma parte desse todo. A mulher tinha 10 dracmas e procurou aquela que estava perdida. Quando ela foi dar por conta, só tinha 9, varreu toda a casa para procurar, para refazer aquele conjunto. O pastor das ovelhas, da mesma forma, ao contar 99 ovelhas, ele deixou-as no deserto, que eu não sei que só Jesus para contar uma história dessa. Porque ninguém deixa ovelha em segurança em deserto, irmãos. Mas deixou as 99 no deserto e foi buscar uma. Isso é para demonstrar o amor de Deus de uma forma, de como Ele trata com as suas ovelhas. E agora o filho. Obrigado, Marcelo. O filho, de 2 filhos registrados, ele perde um, e esse um vai embora com seus próprios pés. Porém, o texto que nós lemos, ele diz o seguinte: ele fala o diálogo próprio, o diálogo que o filho teve com si próprio, e dizendo: eu vou me levantar e eu vou ir até o pai. Isso aqui, no mínimo, tem uma característica muito diferente das outras passagens. Porque, afinal de contas, a dracma, ela não tinha consciência que estava perdida. Moeda é um ser inanimado, não tem consciência, não sabe onde se está perdida ou se está guardada. A ovelha tinha consciência que estava perdida, mas não sabia como voltar. Não sabia como voltar. A ovelha estava perdida, mas não sabia como retornar. Agora o filho foi diferente. O filho, ele falou: eu vou me levantar e vou até lá. Eu vou me levantar e vou ao encontro do meu pai. Eu vou me levantar porque as condições que eu estou vivendo hoje não são, ou melhor, elas não transparecem aquilo que eu desejei para a minha vida. Mesmo quando eu me separei do meu pai, que eu pedi a minha herança por antecipação, e em Provérbios diz que a herança antecipada, ela não é abençoada. A herança, ela vem no momento certo, na hora certa, e é Deus quem sabe esse momento. Você não... a Bíblia mesmo registra que dizer
sobre a herança, sobre a questão de você receber alguma coisa fora do tempo, é bem provável que a gente não tenha maturidade para controlar aquilo que a gente está recebendo. E foi isso que aconteceu com esse rapaz. Ele era pródigo, né? Pródigo diz que era gastador, que ele era ia desfazer do patrimônio da família. E foi isso que aconteceu. Esse rapaz empobrecido, nunca foi rico, mesmo com dinheiro, mas em condições de pobreza, ele está nesse momento desse versículo, ele está cuidando de porcos. Talvez o Senhor não tinha uma condição pior para mostrar na vida desse rapaz. Falou, um menino judeu cuidando de uma vara de porcos. Imagine, o que não seria agressão para esse garoto? A agressão para ele, como ele não se sentiu agredindo a Deus naquele momento, falou, olha, esse é o último estágio. Nem em Israel, a pessoa mais pobre se submeteria a isso. Estou aqui cuidando de porcos. Lama no meu cabelo, lama no meu nariz, lama entre os meus dedos, lama na minha mão, um chiqueiro. Estou vivendo num chiqueiro e ainda estou comendo das bolotas dos porcos. Agora aqui, irmãos, por trás dessa frase, há algo que talvez eu não tenha percebido até hoje de tarde. Que eu citei essa passagem na mensagem, numa pequena mensagem, que eu trouxe ali no cemitério, que eu já disse para vocês o que aconteceu. Para alguns que estavam aqui no início do culto, nós já oramos pela família do irmão Wilton. E então, quando eu citei, despertou isso na minha mente. Eu falei, não, eu vou trocar a mensagem de hoje de noite. Eu sei que eu não vou ter muito tempo. E vai ser fácil, não vai ser difícil. Eu não sei se você percebeu, talvez tenha percebido, e outros não, como eu ainda não tinha percebido isso. Ele estava num lugar onde não havia pregadores. Ele estava num lugar onde não havia igreja. Ele estava num lugar onde não havia profecia. Ele estava num lugar onde não havia Bíblia. Ele estava num lugar onde não havia ação. A ação direta de uma comunidade que se dizia seguidora de Deus sobre a vida dele. E no entanto ele desperta no meio do lodo, no meio da lama. Ele desperta e fala assim, não, peraí, primeiro ponto, eu tenho um pai, eu vou voltar para ele. Eu tenho um pai e eu vou voltar para ele. A primeira coisa que ele desperta é que ele e os porcos são dois conjuntos diferentes. Apesar de ele ser um conjunto unitário, ele olhou e falou assim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho um pai, eu tenho alguém sobre a minha vida. A minha identidade, eu sei que é outra. Eu sei que se tirar o meu sangue, analisar meu DNA, eu não tenho nada a ver com isso que eu estou vivendo. O meu pai verdadeiro, ele pensou coisas maiores para mim. O meu pai verdadeiro, ele sonhou coisas melhores para a minha vida. O meu pai verdadeiro, ele sonhou comigo com uma outra posição, ou melhor, em uma outra posição. O meu pai verdadeiro, ele não desejou isso para mim. Levantar-me-ei dessa situação. Não havia pregadores. Pastor, mas se não havia igreja e pregadores, o que havia? Onde não há pregadores, onde há também, a graça de Deus também é derramada. Onde não há igreja, a graça de Deus também é derramada. Onde não há união familiar, a graça de Deus também é derramada. Ela também pode ser encontrada, a graça de Deus naquele lugar. Onde
onde não há talvez o aconchego que deveria ter, o aconchego de comunhão que deveria ter, a graça de Deus também está lá. Meu querido, minha querida irmã, se você está passando o ano e falando, meu Deus do céu, eu estou virando o ano e os meus problemas continuam. Eu estou virando o ano e as coisas continuam do mesmo jeito. Eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, mesmo que não haja pastores, mesmo que não haja mensagem televisiva, mesmo que não haja rádio ligada no maior pregador do mundo, mesmo que não aconteça isso na tua vida, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor ainda está à tua procura e à tua busca. E irmãos, isso eu não estou falando de crente desviado, eu estou falando de mim. A graça do Senhor me alcança na segunda, na terça, na quarta, quando eu não venho à igreja, a graça do Senhor ainda está sobre a minha vida. Ainda está. Deus é bom. Em todo o tempo, se ele não fosse bom, irmãos, aquilo que o pastor Severino citou do Salmo 23, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Certamente a bondade do Senhor está sobre você. Certamente. Agora, eu achei interessante, quando o Mauro ministrava aqui, ele falou, 2014, eu estou indo até você. Se prepara que está chegando aí está chegando um homem de Deus em 2014. Mas o interessante é que esse rapaz, ele não lembrava que ele era filho até aquele momento. E deixe-me só abrir um parêntesezinho, vou demorar 2 minutos nesse parêntese. Veja quando, em que condição que ele voltou. Há pessoas que só conseguem voltar para os braços para entender o amor de Deus no fundo do poço, quando não há mais recursos. E eu vivi uma situação no Rio de Janeiro muito interessante, que eu percebi que às vezes as pessoas são tão amadas pelos seus pais, pelas pessoas que estão à sua volta, que elas tentam minimizar as consequências de Deus em suas vidas. Querida, a sua conta bancária nesse exato momento não reflete o amor de Deus sobre você. Esqueça isso em nome de Jesus. Deus não te ama porque Ele, não, eu te amo demais, meu filho, vou te dar dinheiro porque eu te amo demais. Eu não sou assim com meus filhos. Por que Deus seria? Eu que sou imperfeito. A sua conta bancária não está revelando se você é um servo abençoado ou não. Pelo amor de Deus, não pense isso. Não pense isso. A sua saúde nesse exato momento, como você está entrando em 2014, não significa se você é amado por Deus ou não é amado. Qualquer que seja a circunstância, ou melhor, quaisquer que sejam as circunstâncias que você esteja vivendo, não reflete se Deus te ama ou se Deus não te ama. Por favor. Fechando parênteses. Esse jovem, em primeiro lugar, ele entendeu, mesmo no fundo do poço, que aquela não era a realidade dele, e que o seu pai tinha algo muito melhor para ele. Primeiro ponto. Então eu quero que você entre em 2014, já aplicando, aplicação prática que eu não sei se vou deixar isso para o final. Aplicando, primeiro ponto, eu quero que você entre em 2014 dizendo, não, peraí. Se o Senhor me resgatou da morte das trevas, da morte que eu diga, da separação eterna de Deus, se o Senhor me resgatou disso, eu posso receber as bênçãos e tudo aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Esse é o primeiro ponto. E esse deveria ser pacífico.
Mas por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque neste ano, nós tivemos que lutar muito na questão da sua identidade em Cristo Jesus. Muito. Todos aqui sabem que no dia 22 de dezembro do ano passado, nós começamos um grupo na casa do Marcelo, que eu gostaria que aquele grupo tivesse uma dimensão para nos ajudar a pastorear a igreja, porque é impossível eu estar na casa de cada um dos irmãos. Foi bom, irmãos, para mim foi ótimo, foi maravilhoso. Só que dá muito trabalho, não dá pouco trabalho, dá muito trabalho. Meu Deus do céu. Né, os irmãos que trabalharam aí sabem que não foi fácil. Não foi fácil. Os irmãos que receberam, o pastor Severino, que tem recebido como anfitrião um grupo em sua casa, meu Deus, sabe como que não é fácil. Não é fácil implementar uma coisa nova, não é fácil mostrar a importância, não é fácil. Mas a gente começou e fomos bem. Até que chegamos num momento que a gente tinha que cuidar de novos convertidos. E eu fui a um trabalho muito eficaz para trabalhar com novos convertidos. E no segundo grupo que nós levamos, que já eram pessoas que iam trabalhar, no primeiro só foi eu, Bianca, pastor Mário e pastor Anne. E no segundo que nós levamos pessoas já para montar uma certa equipe. Uma mulher foi usada por Deus, uma serva do Senhor, foi usada por Deus. Chamou a Bianca num canto e falou assim, olha, eu sinto muita dificuldade em ministrar para os irmãos que vieram de Sobradinho, porque parece que eles não querem receber. Parecem que eles estão entendendo que ele... Eu falei, Bianca, é exatamente isso. Eu não disse para a igreja, eu citei aqui num culto de oração, para a igreja orar sobre isso, mas é verdade, irmãos. Às vezes nós temos medo de ser bem-sucedidos. Às vezes a gente tem medo de ser abençoado. A gente não acredita que o sacrifício da cruz do Calvário vem com o sacrifício do Senhor, todas as coisas. A Bíblia diz isso, Romanos capítulo 8 diz isso. Ora, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, não nos daria com ele todas as coisas. Isso é Bíblia, irmãos. Não invencionice da cabeça do pastor William. E nós queremos, em primeiro lugar, que você saiba que o seu Pai, o seu Deus verdadeiro, aquele que verdadeiramente é o seu Pai, Ele sonhou com coisas maiores para você. Você tem dentro de você um potencial muito maior do que aquilo que você é hoje. Você pode produzir muito mais. Sabe o que eu descobri estudando a história de alguns grandes homens de Deus? Os melhores anos dos ministérios. Catherine Kuhlman, esse homem que foi considerado o evangelista do século passado, Billy Graham, né, ainda não morreu, mas foi o grande nome do século XX, né, o grande nome do século XIX, Moody, nós chamamos de Moody, né, Moody, e outros grandes homens de Deus. Os 10 anos do final da sua vida foram os melhores dias do seu ministério. Foram os melhores dias dos seus ministérios. Sabe por que isso aconteceu? Porque Deus, Ele vai preparando a gente para coisas maiores. Deus vai nos dando desafios maiores. A gente gosta de lembrar Davi pequenininho, derrubando o gigante com funda. Eu já falei isso aqui várias vezes. Mas chegou um momento que ele falou, o meu braço está fortalecido a tal ponto que eu tenho um arco de bronze em minhas mãos. E o meu braço é forte. E eu posso retesar ou puxar uma flecha num arco de bronze. Imagina a pressão do que é um arco de bronze para você lançar uma flecha. Irmãos, Davi não ficou pequenininho para o resto da vida dele. Ele cresceu, ele se tornou rei, ele tomou posicionamento sobre as coisas. Apesar de ter pecado, apesar de ter cometido homicídio, ter cometido um adultério, apesar disso tudo, Deus teve um plano maior na vida de Davi. Querido
irmão, em nome de Jesus, 2014, eu desejo no profundo da minha alma que você se levante. Mas pastor, se levante na igreja, na Nova Esperança? Não, se levante no reino de Deus, tome um novo posicionamento e fale: 2013, tchau, nem saudade eu tenho de você, porque os melhores dias da minha vida estão por vir. Louvado seja o nome de Jesus. Eu que não preguei o evangelho em 2013, 2014 está vindo, querido. Aquele meu colega de trabalho, que eu não falei para ele do evangelho, 2014 está aí. 2014 está aí. Eu vou fazer mais para o meu Deus. Eu vou levantar uma grande obra para o Senhor. O meu Pai tem sonhos diferentes comigo. O meu Deus sonha coisas diferentes. Ele me planejou para outras coisas. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Segundo ponto, não, já não dá mais tempo. E eu não vou passar do horário. Para terminar, versículo 18, ele diz: levantar-me-ei. E o versículo 20, ele diz: e levantando-se, foi. Versículo 18, ele fala: levantar-me-ei. Porém, no versículo 20, ele fala: e levantando-se, foi. Queria te mostrar que, ao contrário do filho pródigo, não faça promessas inexequíveis nessa noite. Pastor, eu vou ler a Bíblia no mês de janeiro. Não faça isso. Não faça. Pastor, eu vou emagrecer. Agora, mas não adianta se continuar deitado na cama e não levantar para ir para a academia ou para ir lá para a academia, lá da pracinha, rodar aqueles negocinhos. Não vai emagrecer. Não vai conseguir. A sua promessa ela tem que ser seguida da ação. Da ação. Isso é chovendo molhado, né, irmão? Mas está na Bíblia? Está na Bíblia. Não adianta orar para fazer certas coisas. Senhor, eu estou com um problema de gordura no fígado. Cura essa minha gordura. Irmão, é orar e sair caminhando feito um doido de Sobradinho. Quando eu fui visitar lá na Rodrigo, o Rodrigo falou que estava com problemas que talvez ia abalar a ele no concurso. Ele falou: pastor, eu peguei a bicicleta, andava 20 quilômetros na bicicleta todo dia. Eu falei: rapaz, você está doido? Ele falou: me teve até problema, porque emagreci rápido demais. Mas eu queria aquela prova, aquele negócio, eu queria. Ou seja, levantando-se, foi até lá. Irmão, primeiro lugar, cure a sua identidade. Mas o que eu vejo, o que eu percebo, é que ao se levantar, já não era mais aquele menino que estava cuidando de porco. Ao agir, já não era mais aquele menino que estava empobrecido, desesperado e querendo comer as comidas dos porcos. Mal ele sabia que a recepção, que a primeira coisa que ele ia receber era o pai recebendo ele de uma maneira fora do comum. Não citou uma palavra, somente o abraçou. Irmãos, eu até hoje não tenho condições de fazer isso. Eu acho que se nessas condições eu ia abraçar e falar assim: rapaz, sabia que tu ia voltar, rapaz? Rapaz, tu quebrou a cara, tá vendo? Tu tá imundo. Rapaz, que sirva de lição. Eu ia dar um carão nesse menino. Mas o pai não falou nada. O pai simplesmente falou: esse meu filho estava morto e ressuscitou. Oh, querido irmão, oh, querida irmã, sabe o que eu desejo para você em 2014? 2014 já está chegando, mas sabe o que eu desejo profundamente? Que em 2014 entre um novo pastor William em 2014. Que em 2014 entre uma
minha família seja uma nova família em 2014, e renovação de Deus para nós, não só uma identidade curada, mas algo de Deus, algo novo, uma renovação vinda do céu, para cada um de nós, que cheguem novos pastores, que entrem novas famílias no ano que vem, famílias novas, restauradas, que entrem novos músicos em 2014, os mesmos, entendeu? São os mesmos, mas que sejam novas pessoas, que só em se levantar, não serão mais daquela condição passada, pessoas que abram mais o seu coração diante de Deus, pessoas que vivam melhor o Evangelho, pessoas que olhem para Deus e digam: Senhor, meu Deus, o que darei ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem me dado? Não tenho o que dar mais para o Senhor, a minha vida já está entregue ao teu altar. Como está faltando 10 minutinhos, eu gostaria que aqueles que podem, por favor, não faça sacrifício. Aqueles irmãos que têm algum problema de articulação, de joelho, pode permanecer sentado. Mas eu gostaria que nós adorássemos a Deus de joelhos. Você venha, Flávio, por favor. Venha mais um ou dois músicos, para os demais poder também participar mais da oração. Vamos cantar o Agnus Dei. Podemos fazer isso agora? Vamos ajoelhar? Amém? Vamos ajoelhar. Se possível, ajoelhe perto da sua família, de sua esposa. Eu vou pedir para a minha família vir aqui na frente, que eu vou ter que continuar orando. Vamos ajoelhar, todos nós, aqueles que puderem, óbvio, né? Aqueles que puderem. Vamos dizer: meu Deus, se você tem algum problema, está com criança no colo, não precisa, né? Isso é um símbolo, irmãos, da nossa rendição ao nosso Deus, de dizer: Senhor, eu estou passando por mais um ano pela tua misericórdia. Levantar-me esse ano de 2014, serei diferente. Fica aqui no cantinho, Bia, com os meninos. Depois eu chamo vocês para cá. Aleluia, aleluia. Vamos adorar a Deus e vamos, logo após, fazer uma oração de agradecimento por aquilo que passou, pelo ano que está passando e pela chegada do novo ano. Famílias que choraram, famílias que tiveram perdas irreparáveis, mas também nós temos famílias que se recuperaram das cinzas, vidas que estavam afastadas e que voltaram para o reino de Deus. Oh, aleluia. Doenças que regrediram, doenças, pessoas que foram curadas, vidas que se renderam aos pés do Senhor. Oh, meu Deus, Senhor, muito obrigado, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória. Oh, aleluia. Podemos cantar e adorar o nosso Deus. Aleluia. Nosso Deus, aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Santo, Santo,
poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu agradeço a equipe de louvor. Vamos voltar e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Bem, as crianças, minha mãe, vem aqui, por favor. Senhor, meu Deus, nós estamos, Pai amado, a 5 minutos do novo ano. Em várias partes do mundo já é 2014. Senhor, em vários lugares, homens estão festejando a si próprio, a seu próprio esforço, ao seu próprio estômago, como diz Paulo, quanto às suas realizações desse ano. Deus querido, mas se nós optamos por estarmos aqui, nós, Senhor, te dizemos, nós declaramos, nós reafirmamos que somos totalmente dependentes do Senhor. Se escolhemos romper um ano juntos nesse lugar, é porque, Senhor, nós estamos aqui, Pai amado, para te dizer que nós dependemos de Ti, assim como dependemos do Senhor em 2013, continuamos dependendo do Senhor no próximo ano. Agora, Senhor, eis aí, novas famílias que entram em 2014, pessoas decididas a mudar, pessoas decididas a ser cheias do Teu Espírito, pessoas decididas a fazer algo pelo Teu reino, pessoas decididas a dizer: Deus, muda esse quadro, o Senhor sonhou coisas melhores para mim, o Senhor sonhou coisas maiores para mim, o Senhor tem grandes coisas para mim. Eu me levantarei em 2014, eu serei um novo homem, eu serei um novo pastor, eu serei um novo esposo, eu serei um novo pai, eu serei um melhor empregado, eu serei um melhor homem que cuida dos meus afazeres, eu serei um melhor cidadão, serei uma pessoa melhor para a sociedade. Eu quero, Pai amado, ser mais usado pelo Senhor, assim como o Senhor usou-nos no passado. Dá-nos uma nova identidade, dá-nos uma nova unção, dá-nos uma nova graça. Nós não queremos entrar o ano novo sem uma renovação em nossa vida. Louvado seja o Teu nome. Eu desejo, meu Senhor, abençoar os meus filhos. Eu desejo, Pai amado, dizer que eles serão prósperos, que eles serão bem-sucedidos, que eles serão abençoados, que eles, Senhor, que as conquistas, Pai amado, virão até eles. Senhor, eu desejo abençoar os membros dessa igreja, que tudo aquilo que tem reservado no céu, que em nome de Senhor Jesus Cristo, seja derramado em cada vida, seja trazida à existência, aquilo que ainda não vimos, ainda que ainda não enxergamos, mas nós cremos piamente, nós temos a firme certeza que o Senhor tem algo maior para nós, que o Senhor tem algo melhor para nós, e nós queremos aquilo que vem do céu para a nossa vida. Senhor, além disso, eu quero abençoar, eu quero honrar os meus pais, eu quero, Senhor, abençoar a minha mãe, eu quero, Senhor, que sobre ela venha toda a sorte de bênçãos, eu quero que a sua saúde seja multiplicada, eu te rogo, Senhor, por isso, eu te peço, Senhor, que as dores sejam diminuídas, e que o Senhor possa estar, Pai, abençoando
os nossos pais, abençoando a minha mãe em particular, abençoando meu sogro e minha sogra que estão no Rio de Janeiro. Meu Senhor, meu Deus, eu te peço pela vida deles, eu te peço, Senhor, que a honra do Senhor venha sobre eles, que, Senhor, 70%, 80% do que sou hoje, foi construído dentro de um lar de dificuldades, dentro de um lar, Senhor, em que havia uma divisão terrível entre o mundo e a tua soberania. Mas, Pai amado, louvado seja o teu nome, porque o Senhor colocou esta mulher naquele lar para ser a tua resposta, para quebrar a maldição que já viria de muitos anos. Meu Deus, eu quero, Senhor, te pedir, Pai amado, para que o Senhor, com a tua graça, sustente a minha mãe, para a glória e honra do teu nome. Os filhos, orem pelos seus pais. Marido, abençoa a sua esposa. Aleluia. Pais, orem pelos seus filhos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Você pode se colocar de pé, por favor? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. 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 Pela misericórdia do Senhor, pela graça do nosso Deus. Feliz ano novo para cada um dos irmãos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor encha a sua vida de bens, que o Senhor dê graça maior sobre vocês, que em nome de Jesus haja paz dentro do seu lar, que em nome de Jesus haja bênção dos céus sobre a sua vida, que em nome de Jesus haja vitória sobre vocês, para a glória e honra do nome do Senhor. Feliz ano novo! Aleluia, para cada um dos irmãos, que Deus abençoe a sua família, aleluia, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo, reine hoje e até a vinda do Senhor Jesus Cristo, e todos digam, amém, aleluia.